Glória a Jesus. Estamos aqui nessa manhã para podermos dar início à nossa escola bíblica dominical. Essa escola bíblica dominical que tem feito com que muitos de nós tenhamos subsídio na nossa vida espiritual, na nossa vida teológica. Nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus e a escola bíblica dominical ela consiste na maior escola teológica do mundo. É uma escola onde todos os crentes estão ali aprendendo a palavra de Deus, estão sendo ministrados, e isso tudo se constitui em uma ferramenta excelente. E é evidente que estamos vivendo tempos bem distintos, onde o contato físico ele não é mais o mesmo, mas a escola dominical ela não pode parar, ela não pode deixar de existir. A palavra de Deus ela não pode ficar limitada e presa a situações, circunstâncias. Então, por isso, nós estamos, em nome de Jesus, conseguindo, dentro dessa ferramenta, continuar pregando a palavra de Deus. Então, nós, nesse momento, nós queremos fazer algumas considerações para darmos início à aula. E dentro dessas considerações, nós queremos ponderar que a aula, agora na nossa página, na página da igreja, na nossa live, ela vai estar começando agora. E o pastor Alberto vai estar ministrando esta aula maravilhosa, que será muito proveitosa para as nossas vidas. E 9h15, nós teremos duas classes, também estarão sendo ministradas, não na live da nossa igreja, estarão sendo feitas através de um aplicativo, e será a classe dos nossos jovens e também dos nossos novos convertidos, cada um com seus professores, com as suas classes distintas. Então será uma bênção em nome de Jesus. Estaremos hoje iniciando essa nova etapa, essa nova fase de organização na Escola Bíblica Dominical e queremos que será bênção para nossas vidas em nome de Jesus, assim como será bênção a aula agora, para a classe única, ministrada pelo pastor Alberto, em nome de Jesus. Então, nós vamos fazer uma oração para darmos abertura oficial à escola bíblica de hoje e estaremos, em seguida, passando para o pastor Alberto, que estará ministrando a aula para os nossos corações. Eu te quero convidar que você feche os teus olhos neste momento, enquanto falamos com Deus. Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, muito obrigado por essa manhã, Senhor amado, que o Senhor concede a nós, para podermos, Senhor, sermos ministrados, aprendermos a Tua palavra. Senhor, usa os professores, Senhor, não só da Assembleia de Deus Fazenda Botafogo, mas aonde quer que tenha agora, Senhor amado, um mestre, Senhor, pronto para poder pregar a Tua palavra e ensinar a Tua palavra para cada um de nós. Usa os Teus filhos, Senhor, dando tranquilidade e paz para ele, porque sabemos, Senhor, que é uma experiência completamente diferente, Senhor. Essa experiência de poder ministrar através, Senhor amado, da internet. Senhor amado, dê tranquilidade aos Teus filhos, Senhor, e como sempre, Senhor amado, usa os Teus servos com ousadia e intrepidez do Teu Espírito Santo, para que desta maneira, Senhor, saiamos desta manhã certamente, Senhor amado, preenchido, Senhor amado, por esta grande revelação. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo por tudo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estamos muito, muito felizes por essa oportunidade. Eu acho que nosso irmão Moisés... Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ainda não estou muito inteirado aqui desse aplicativo. A minha tela aqui não está completa, né? Mas eu creio que está dando para chegar na casa de todos os irmãos. E antes de nós iniciarmos, interagir aqui com o pastor Ricardo, o presbítero Tiago. Ele nos autorizou a nós louvarmos um hino que talvez seja conhecido de alguns irmãos. Este hino ele é um hino apropriado para a Escola Bíblica Dominical. Eu vou cantar aqui juntamente com os irmãos. Aqueles que souberem podem cantar no seu lar, e aqueles que não souberem, né? Nós vamos com certeza futuramente, o presbítero Tiago já acertou de nós louvarmos esse hino na Escola Bíblica Dominical, né? Provavelmente no início. Então, posteriormente, os irmãos estarão aprendendo a letra. Aqueles que já sabem, vamos acompanhar.
A escola dominical, vamos todos para aprender. Foi Cristo quem morreu para nos salvar da perdição. Oh, que tudo felicidade, a classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu também, outra vez vamos todos aprender. A escola dominical, vamos todos para aprender. Foi Cristo quem morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade, a classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu também, outra vez vamos todos aprender. Pois vamos todos aprender. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Bom, amado, a nossa lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é A Espiritualidade Cristã e o Espírito Santo. Vamos fazer a leitura bíblica. Quem não tem a sua revista da Escola Dominical, aleluia, aqueles que não pertencem à Assembleia de Deus Fazendo Botafogo, nós estamos ministrando aula nas lições do Ministério do Pastor Silas Malafaia. Então, a nossa lição 12, título, A Espiritualidade Cristã e o Espírito Santo. A leitura bíblica, ela está em João, no capítulo 4, no versículo 19 até o versículo 30. Então, os irmãos que não têm a sua lição, a sua revista da Escola Dominical, podem abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, versículo 19 até o 30. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos dando assim um tempo para que os irmãos possam encontrar, abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 19 até o 30. Amém? Vamos fazer a leitura inicial. Leitura bíblica. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 8. Objetivo da lição. Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá destacar a necessidade de permitirmos e insistirmos em nossa espiritualidade como evidência de uma vida transformada. Conhecer quais são as características da espiritualidade cristã e aplicar o conhecimento da aula de hoje na vida prática, a fim de que
nossa espiritualidade possa dar testemunho de que fomos salvos e transformados pela presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar antes de iniciar a aula propriamente dita, mas, enquanto isso, vou pedir os serviços aqui da diaconisa Juraci. Mas, Juraci, por favor. Esqueci de colocar uma água aqui do lado, e eu, quando falo, eu fico com a boca bastante ressecada quando eu falo muito. Então, a irmã Juraci está aqui fazendo o trabalho dela diaconal, e já vai me servir uma água aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmão. O pastor Ricardo já orou, mas é sempre bom nós orarmos. Aleluia. Em toda e qualquer situação, principalmente quando se trata do lado espiritual. Oremos então. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, teu servo pastor Ricardo já orou ao início dessa escola bíblica dominical. Pai querido, mas eu quero unir a minha oração à oração do teu servo. Ó Pai, te pedir que tu nos abençoe nesta manhã, que tu nos guie, que teu Espírito Santo venha me guiar, venha me, ó Pai querido, me dar capacitação, sabedoria para transmitir, ó Pai querido, essa aula. Ó Deus Santo, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Uma palavra do teu coração para os nossos corações, Senhor. Dá-me sabedoria pelo teu Espírito, Pai, e continua falando conosco para a glória do teu nome. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, palavra introdutória. A espiritualidade como a base da relação com o sobrenatural só pode ocorrer porque nós, independente de fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual a nossa relação se dá com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Simplificando, nós temos a relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo porque somos seres espirituais. Fomos dotados de espírito pelo nosso Criador. A Bíblia diz que quando Deus ele fez o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas, aleluia, e deu-lhe o sopro de vida. Louvado seja Deus. Saí aqui sem querer do áudio. Aleluia. Amados, fui dar uma acertada aqui no meu celular e acabei saindo um pouquinho aqui da tela. Mas voltamos, amém? Bom, então, como falei, fomos dotados de espírito. Quando Deus nos criou, ele soprou, ele fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Diz a Bíblia que ele deu o fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, sempre que eu dou uma aula, eu costumo analisar bastante a introdução, que às vezes a introdução ela tem coisas importantíssimas, subsídios importantíssimos para a aula. E também costumo ver o significado das palavras, porque quando nós sabemos o significado das palavras, com certeza nós entendemos muito melhor o que o comentarista da lição está querendo dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu procurei aqui no dicionário, no Aurélio, o significado de espiritualidade. Embora nós entendamos, né, mais ou menos o que significa, né, mas eu procurei, como estava no Aurélio, para entendermos melhor. O Aurélio diz o seguinte: a espiritualidade, é lógico, ela vem de espírito. E espiritualidade quer dizer qualidade ou caráter espiritual. Progresso metódico dos valores espirituais. Então, qualidade do caráter ou caráter espiritual, progresso metódico dos valores espirituais. Ou seja, ser espiritual ou praticar a espiritualidade cristã é estar em comunhão com o Espírito Santo, praticando aquilo que o agrada e que lhe é peculiar. Louvado seja o nome do Senhor.
Mais à frente, nós vamos falar sobre essa questão da espiritualidade, né? Porque ela tem aqui uma definição, qualidade ou caráter espiritual, progresso metódico dos valores espirituais. Porque há níveis espirituais. Então, lá para frente, nós vamos estar falando sobre isso, para que entendamos melhor. Mas aqui na introdução, o comentarista, no início, ele fala assim, a espiritualidade como base da relação com o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Sobrenatural é algo que não é conhecido senão pela fé. Foi a definição também que eu achei de sobrenatural. Então, algo sobrenatural é algo que não é conhecido senão pela fé. E há duas formas do cristão ter esse relacionamento com o sobrenatural. A primeira forma é estando em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda forma é os milagres, são os milagres, né? Para nós conhecermos e entendermos o sobrenatural, nós temos que ter comunhão com Deus. Aleluia! Porque sobrenatural é algo que é conhecido sendo pela fé. E para que nós tenhamos fé, aleluia, como se está falando de coisas espirituais, aleluia, então essa fé é voltada para o espiritual. Porque tem pessoas que têm fé, mas em algo que não é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aqui estamos falando de coisas espirituais. Então, sobrenatural em relação a coisas espirituais é algo que não é conhecido senão pela fé. E as duas formas de nós nos relacionarmos com esse sobrenatural, primeiro e é primordial, que nós tenhamos um encontro com Cristo para conhecermos o Pai, interagir com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda forma são os milagres, são sobrenaturais que acontecem no nosso dia a dia, né? E esses milagres só são possíveis àquele que crê. Tem pessoas que não creem em milagre. E milagres são coisas sobrenaturais. Por exemplo, o cego ser curado, o surdo ouvir, aleluia. O coxo também andar, aleluia. Nós temos vários exemplos dentro da palavra do Senhor. Então, aí são coisas sobrenaturais. É o que diz aqui o comentarista, né? Que a espiritualidade, como base da relação com o sobrenatural, só pode ocorrer porque nós, independente de fé e origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o primeiro tópico, que é a natureza espiritual. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro de Gênesis. No poema da criação, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Gênesis 1:2, esse movimento contínuo denota uma participação ativa do Espírito Santo na obra que trouxe o universo à existência. A segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade já está decaída, inserida em uma grave decisão do Criador. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3, que fala da corrupção do gênero humano. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e ele se arrependeu de ter feito o homem. E ele diz que destruiria todos os seres vivos da face da terra. Aleluia. E ali ele estabeleceu também a idade do homem na terra. Ele não contenderá o meu espírito para sempre como homem, porque naquele tempo o homem vivia até 900 anos, 900 e poucos anos, né? Metusalém foi o homem que mais viveu, 969 anos. Aleluia. Aí o Senhor viu que é muito tempo para que meu espírito fique contendendo, tentando transformar a vida desses homens. E estabeleceu ali a idade do homem na face da terra há 120 anos. Aqui o comentarista, ele disse, louvado seja o nome do Senhor, é a segunda citação do Espírito Santo na Bíblia. É lógico, literalmente escrito o nome Espírito Santo é a segunda citação. Mas sabemos que há uma citação, né, que não está escrita ali, a presença do Espírito Santo, mas sabemos que ele estava ali presente, né, na criação, quando Deus disse assim, olha, façamos o homem segundo façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
Então, ali já seria a terceira presença do Espírito Santo nos escritos bíblicos. Só que essa segunda, aleluia, quando Deus criou o homem, não aparece literalmente. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, que amamos ler a palavra, nós entendemos que ali na criação estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, aqui está falando sobre a natureza espiritual do homem, né? É o título desse primeiro tópico, a natureza espiritual. Por que somos espirituais? Nós somos seres espirituais porque recebemos o espírito de vida, como já falei anteriormente, quando Deus criou o homem, fez do pó da terra, né? Fez barro, fez ali o homem e assoprou nas suas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. Aleluia! Então, a partir desse momento, o homem já nasceu um ser espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E, posteriormente, quando nós refazemos a nossa aliança com Cristo, porque Adão pecou, né? Aqui está até inserido na lição que Deus criou o homem para ser imortal, mas por causa do pecado, adquiriu a mortalidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, criados seres espirituais, diferentes das plantas e dos animais, que vamos ler aqui posteriormente. E quando nós refazemos a nossa aliança com Cristo, que quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, o homem perdeu, aleluia, a sua comunhão com o seu Criador. Está no livro de Romanos, se não me engano, 3:23. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, houve a necessidade que o homem refizesse a sua aliança com Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós refazemos a nossa aliança com Deus, através de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, me conscientizo que eu preciso, há duas formas, né, de um homem se achegar a Deus. Ou ele se convence que ele precisa do Senhor, ou ele se converte. As pessoas se convertem automaticamente quando ouvem a palavra e entendem. E há algumas que, por situações adversas, ela se convence que ela precisa servir a Deus, precisa ir para a casa de Deus, às vezes até por medo de morrer. Eu fui um desses casos. Quando Deus falou comigo, olha, eu poderia te curar com simples toque, mas não estou feito na vida da tua companheira. Eu já tinha ido a alguns cultos, várias vezes na igreja, e eu entendi que era Deus falando comigo, que foram coisas profundas e tremendas, né? E eu pensei comigo mesmo, se é para mim morrer, então eu vou ser crente. Ou seja, eu me convenci que eu precisava ir para a igreja, para não morrer. Embora o meu coração já pendesse para servir a Deus. Porque eu pensava assim, eu acho que quando eu estiver bem velhinho, eu vou ser crente. Mais do que eu estou agora, hein? Eu sou idoso, mas ainda não estou velho não, tá? Só estou acima de 60, mas não estou velho, estou idoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os nossos desígnios não são os desígnios de Deus. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E antes que eu imaginasse, na idade de Cristo, aos 33 anos, o Senhor me resgatou. E eu disse, se é para morrer, então vou ser crente. Depois eu passei a conhecer a palavra de Deus, e aí eu me converti de fato e de verdade ao Senhor. Então, para concluir, somos seres espirituais, porque já nascemos com o Espírito, aleluia, que é o Espírito de vida, e depois recebemos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos a ser filhos. Louvado seja Deus. Aleluia. E depois recebemos, aleluia, o revestimento de poder da parte do Espírito Santo. Vamos lá. Tópico 1, subtópico 1. O Criador extrapola a nossa espiritualidade. Para alguns estudiosos, a filosofia demonstra que o Criador excede infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial. É verdade que a filosofia não demonstra o nível de amor revelado em Cristo. No entanto, deixa o caminho aberto para essa possibilidade. Ela também desencoraja a idolatria e a ideia de que Deus é do tamanho humano
limitado a uma distância mensurável a partir da qual nós enxergamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse tópico aqui, aparentemente, parece estar um pouco complicado. Quando nós lemos, nós temos que ler e reler. Pelo menos, não vou dizer que foi fácil para que eu entendesse de imediato, né? Nós temos que ler e reler para entender o que o comentarista está querendo dizer. Por isso, vamos ler mais uma vez. O Criador extrapola é mesmo que excede. Para alguns estudiosos, a filosofia que é o Criador infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possui e que é razoável enxergar a ação como inteligente, a ação de Deus e providencial. É verdade que a filosofia não demonstra o nível de amor revelado em Cristo. No entanto, deixa essa possibilidade. Ela também deparage a idolatria e a ideia de um humano limitado a uma distância mensurável a partir da qual enxergamos. Essa nossa limitado, né? Aleluia. Ao mesmo tempo que ele está próximo de nós, ele está distante, ele não está limitado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, amado, em relação à filosofia, para que você entenda melhor o que o comentarista ele quer dizer, você tem que entender o que é filosofia. A definição de filosofia é amor à sabedoria. Ou seja, as pessoas que amam o conhecimento, que amam a sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Atenas, na Grécia, foi uma época o berço da civilização, era a cidade mais filósofa do mundo. Ali se reuniam os sábios para filosofar, né? Nós vemos aquela passagem em que Paulo fez aquela grande pregação, foi admirado, muitos se converteram ao Senhor. Ali, da sabedoria, os maiores sábios da terra se reuniam naquele lugar para filosofar. Então, filosofia, amor à sabedoria, consiste no estudo fundamental ao conhecimento. Olha só, a sabedoria consiste, glória a Deus, meu computador deu uma fechada na tela, mas já abriu. Consiste no estudo fundamental relacionado à existência, ao conhecimento, à verdade, éticos, à mente e à linguagem. A filosofia, a definição é minha, como a ciência do desconhecido. Porque justamente os filósofos, né, eles se reuniam, sabem, no passado, né, os pais da filosofia, né, são gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual era o trabalho desses homens? Pensar, né? E descobrir coisas novas a partir do desconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que a filosofia faz. Os homens se reúnem para pensar, para debater, né? Para tirar conclusões daquilo que eles não conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. E, através da filosofia, houve um grande progresso na sociedade. Porque o homem, ele cria coisas novas, aleluia, ele tem conceitos novos, ele cria conceitos novos a partir do desconhecido, a partir das pesquisas que ele começa a fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor. A ciência hoje está muito desenvolvida, a tecnologia, por causa da filosofia, do homem querer conhecer aquilo que ele não conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui o seguinte: entendemos que o homem pode tirar suas conclusões através da ciência, porém nenhuma delas é capaz de definir ou mensurar com clareza a Deus e o poder que emana dele, pois ele próprio criou a ciência. Isso acaba se tornando uma redundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, na verdade, quando nós falamos, quando o comentarista ele disse que o Criador extrapola a nossa espiritualidade, ou excede a nossa espiritualidade, acaba sendo uma redundância, uma coisa supérflua, porque a partir do momento que nós temos conhecimento de Deus, isso aqui
para entendimento daquelas pessoas que estão começando no Evangelho e não têm ainda conhecimento de Deus. Porque todos nós que já temos um certo conhecimento de Deus, é lógico que nós sabemos que não dá nem para mensurar a distância entre o homem e Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, nenhuma ciência pode mensurar com clareza, aleluia, pode definir a Deus ou mensurar com clareza o poder que emana dele. É lógico que o comentarista aqui ele fez uma comparação, né? Ele nos colocou aqui o que diz a filosofia a respeito de Deus. São coisas importantes, mas não tão significantes, porque Deus criou toda a ciência, deu capacitação aos homens, deu-lhe sabedoria, deu-lhe inteligência, justamente para que ele fosse se desenvolvendo e criando coisas novas. Porque já pensou se o homem não utilizasse, não tivesse intelecto e tivesse condições de criar coisas novas, seria uma vida muito monótona. Então, Deus o dotou de capacidade, de inteligência e deu-lhe sabedoria, para que ao longo do tempo ele fosse desenvolvendo esse intelecto e criando coisas novas. Estou dando uma olhada aqui na hora. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tópico 1, subtópico 2. A humanidade existe para a comunhão com o Espírito Santo. Leiamos. O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é Espírito. João 4, 24a. Essa comunhão é planejada para ser eterna, como Deus é eterno. Aqui poderíamos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico, como as plantas, e uma alma, como os animais, só os humanos têm espírito. E é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Então, aqui até afirmo que eu falei anteriormente, esse espírito que nós temos, né, nos dá essa comunhão e podemos ter consciência de estar em comunhão com Ele, de termos um certo conhecimento dele. E através desse espírito que Ele nos deu, há uma comunhão, né? Deus criou as plantas e os animais com corpo, mas eles não têm espírito, porque Deus os criou para que os homens dominassem sobre ele. Imagina se os animais tivessem a inteligência que o homem tem. Seria muito mais terrível, aleluia, a situação do homem na Terra, porque os animais, com certeza, se voltariam contra o homem e fariam guerra. Haja visto aquele filme, né, O Planeta dos Macacos, né? Já teve umas 3 versões, até vi. É interessantíssimo. Imagina, irmão, os animais desenvolvendo inteligência, né? Tendo um espírito para pensar igual ao homem, né? Inteligência do homem, seria uma catástrofe. Então, por isso que Deus não dotou animais nem plantas de espírito, mas Deus os criou para que o homem dominasse sobre tudo, porque Deus fala para Adão, domina sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, quando Deus criou o homem, né? Domina sobre o gado e sobre os répteis, tudo que rasteja sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Deus mandou Adão dar nome a todos os seres vivos, né? E depois ordenou que ele dominasse. Então Deus criou as demais coisas da sua criação para que o homem dominasse sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, entendemos que Deus criou o homem para ser eterno, mas para testá-lo, deu-lhe uma condição, né? Qual foi essa condição? Deus criou o homem para ser eterno, mas ele deu-lhe uma condição, para ver se o homem estava preparado, ou mesmo porque já era plano de Deus que tudo isso acontecesse. Ele ordenou que o homem fosse obediente, ele testou o homem na sua obediência, né? Quando em Gênesis 2,17, ele disse, olha, de tudo que há nesse jardim, quando Deus criou o jardim do Éden, tu pode comer, mas a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De repente está Eva passeando pelo jardim, aí chega a serpente, olha, essa árvore não é aquela que Deus falou que dela vocês não podem comer, que vocês morrerão? Certamente vocês não morrerão, mas vocês terão conhecimento
igual a Deus, serão iguais a Deus. E desde o princípio vemos que o homem, né, muitos homens querem ser igual a Deus. Assim como Lúcifer quis ser maior do que Deus. E foi lançado de cima para baixo, foi lançado no abismo. Né? Ele com os seus seguidores. Um terço dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que Eva comeu e deu para Adão comer. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Gênesis 3,19. Aleluia. Glória a Deus. Então ela diz, certamente, em Gênesis 3,4, certamente morrerás. Então Adão comeu daquele fruto juntamente com Eva, e por causa disso, eles foram expulsos do paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, olha, Deus falou para a mulher, com dores de parto tu conceberás. E ao homem, Adão, ele disse, olha, tu comerás do fruto da terra, mas ela dará também carnes e abrolhos. Então tu comerás o pão com o suor do teu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Deus expulsou Adão do paraíso e colocou um anjo, aleluia, ali para guardar aquele jardim do Éden, e uma espada que ficava rodeando aquele jardim para que Adão voltasse e comesse da árvore. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, a partir daquele momento, o homem perdeu a sua vida eterna, passou a ser um ser mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá no tópico 2. Espiritualidade e adoração. Glória a Deus. Vamos ler. É imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, honra e louvor. Aleluia, glória a Deus. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é o campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana para a fraqueza ou para a enfermidade espiritual. Louvado seja o santo nome do Senhor. É verdade, irmão? Aleluia. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais. A adoração a Deus, né? Se somos espirituais, o nosso espírito ele anela pelo Senhor e ele nos leva a adorar. Agora, a ausência dessa prática, ele coloca aqui no final, cotidiana, aponta para a fraqueza espiritual ou para a enfermidade espiritual. Realmente, quando o crente ele está fraco na fé, isso já aconteceu comigo. Não sou super-homem. Todos nós passamos por momentos difíceis, por um deserto espiritual. Às vezes você passa por deserto espiritual e você não tem... Sabe que você precisa orar, mas você não tem força para orar. Aleluia. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa a colocar as coisas da carne, que dão prazer à carne, as coisas cotidianas. A própria Bíblia nos orienta dizendo que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para o trabalho, há um tempo para o descanso, há um tempo para o lazer e há um tempo para buscar ao Senhor. Então, o dia tem 24 horas. Nós temos que reservar um momento para cada situação da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que usar o tempo com sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Temos que saber usar bem o nosso tempo. Porque, irmão, quando nós deixamos de buscar a Deus, de ler a tua palavra, de orar, de jejuar, aleluia, de ir à casa do Senhor, a cada tempo que vai passando, nós vamos enfraquecendo espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós enfraquecemos e depois vem a enfermidade espiritual.
Daqui a pouco você não tem nem coragem de ir mais para a igreja, não tem força de ir para a igreja. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, mais nós sentimos desejo de estar na casa do Senhor. Porque a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando Salomão apresentou o templo a Deus, ele disse, eis que agora santifiquei esta casa, para que nela seja adorado o meu nome perpetuamente. É lógico que nós temos a nossa casa para adorar, nós podemos adorar em qualquer lugar, na verdade. Nós temos a nossa casa, podemos orar, podemos ler a Bíblia, até fazer um culto no lar. Mas Deus, ele consagrou, aleluia, um local especial para nós adorarmos o seu nome, que é o templo. Ele diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas, ou seja, paredes. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós vamos à casa do Senhor, Deus está indo conosco para o templo. Aleluia. É dessa forma que ele está dentro da sua casa, através da nossa presença. Porque a igreja vazia, apenas uma casa com 4 paredes. Mas quando o povo de Deus está ali para adorar, ali está a presença, está a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na casa de Deus, é diferente nós adorarmos do que adorarmos na nossa casa. Na nossa casa, nós vamos orar, de repente vem um chama, é um barulho, é uma série de situação que nos tira da ligação com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, na casa de Deus, na igreja, no templo, é um local especial, porque nós vamos para ali, convergimos para aquele lugar, tão somente para adorar o Senhor, para louvar o seu nome, para salmodiar, aleluia, para falar da sua palavra, para ouvir a tua palavra, para colocar diante dele as nossas ansiedades. E Tiago escreve dizendo, colocando diante dele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. É lógico que o bom seria se nós fôssemos só para agradecer ao Senhor, mas sabemos que não é dessa forma. Muitas das vezes chegamos diante do Senhor com problemas, ansiosos, tristes, abatidos. Não deveria ser o certo, porque o salmista, ele escreve e diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Em relação à espiritualidade, eu falei que nós íamos falar aqui sobre nível de espiritualidade, certo? Então, existem vários níveis de espiritualidade. Depende de como está a comunhão do adorador com o Espírito Santo. No início da lição, quando o comentarista fala espiritualidade, parece que ele está colocando todo mundo no topo, né? Todo mundo é espiritual, né? Aleluia, parece que não há nível, mas há nível de espiritualidade. O nível de espiritualidade de cada adorador depende de como está a sua comunhão com o Espírito Santo. Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, estamos em comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho. Porque Jesus, quando foi para o Pai, o que ele disse? Porque ele estava aqui sendo elo de ligação entre os discípulos, aqueles que o seguiam, e Deus. Mas ele foi para o Pai e disse, eis que vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele falou outro Consolador. Isso é uma coisa muito interessante. Eu fazia um estudo há um tempo atrás. E, olha, para uma pessoa substituir a outra, é quase impossível. Mas o Espírito Santo pôde substituir a Jesus, porque ele tem o mesmo nível, aleluia, o mesmo DNA, aleluia, é a mesma obediência, é a mesma comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa espiritualidade depende do nível de adoração com o nosso Deus. O que é adoração? Porque nós estamos em adoração, mas talvez você nunca tenha o Aurélio para entender exatamente a adoração. Adoração é extremosamente. É você amar de maneira profunda. Aleluia. Glória a Deus. Mas com aquele amor ágape, né? Aquele amor que, aleluia, você não quer nada em troca. Assim como Deus, quando ele usou o seu amor para conosco, ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. A única coisa que ele quer de nós é a obediência. Mas ele doou o seu filho, o seu único filho,
para morrer por toda a humanidade. Então, esse é o amor ágape que eu estou falando. Então, a adoração é amar extremosamente. Prestar culto a, no nosso caso aqui, a Deus. Tem pessoas que prestam culto a divindades, outras divindades, que são deuses com D minúsculo. Mas estamos falando aqui de adoração a Deus. Há vários tipos de adoração. Tem pessoas que adoram a ídolos de barro, de metal, de madeira. Né? Lá na Ásia, tem países que adoram o macaco. Na Índia, o boi. E outros países que adoram o rato. É incrível, né? Como tem idolatria na Ásia. É uma coisa tremenda. Tem lugares que tem mais de 1000 deuses. Né? Mas nós estamos falando aqui de adoração a Deus. Então, a adoração é amar extremosamente, prestar culto a e sacrificar. Porque quando nós amamos, nós sacrificamos aquilo que nós gostamos. Né? Aleluia. Hora de adorar a Deus. Vamos sacrificar. Aí você, por exemplo, amados, vou dar um exemplo meu, que eu não gosto de dar de exemplo de terceiros. Ontem, na hora da oração, eu estava, no sábado ontem, estava fazendo uma obra aqui em casa, né? Aproveitando o tempo, um sobrinho meu que eu sei que está tranquilo, ele só anda de carro, vem da casa dele para minha casa, da minha casa para a casa dele, eu sei que ele podia estar aqui na minha casa tranquilamente, porque eu estou me resguardando do tal coronavírus, que a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, estava vindo fazer uma obra aqui em casa, eu aqui de ajudante de pedreiro, e no sábado, eu estava lavando todo o meu quintal aqui, atrás da casa, lateral, tem um corredor grande na frente, eu aqui lavando, junto com a Juraci e a Raquel, e depois elas ficaram aqui lavando, e eu fui lá para frente para ensacar todo o resto de material que tinha sobrado. E quando deu assim umas 15 para as 14 horas, Juraci foi lá fora, Alberto, falta 15 minutos para nós entrarmos em oração. E aí eu digo, e amor, e aí? Nem almoçamos ainda, né? Digo, tá bom. Aí fiquei lá ainda mais uns 10 minutos, terminamos de sacar e vim para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, olha, não vai dar para almoçar, vamos almoçar depois. Fui almoçar, irmão, 3 horas da tarde, depois que acabamos a oração. Então, tivemos que sacrificar, porque era mais importante nós cumprirmos com a nossa obrigação, o voto que fizemos. A Bíblia diz que é melhor que não vote do que vote e não pague, porque Deus não se agrada desse sacrifício de tolos. Nós não demos a nossa palavra só para o pastor, nós demos a nossa palavra para Deus. Nós fizemos uma aliança com o Senhor, fizemos um propósito com o Senhor. Então, a barriga pode esperar um pouquinho. Às vezes a gente está em determinados lugares ser prazeroso para nós, e nós deixamos outros prazeres por causa daquele. Então, para nós também que adoramos a Deus, é um prazer adorar o Senhor, buscar a sua face. Aleluia. Orar por aqueles que estão necessitados, pelas nações do mundo, pelos dirigentes. Aleluia. Pelos irmãos em Cristo, pelos pastores, pelos missionários. Então, nós temos que sacrificar. Então, a adoração, ela é acompanhada de um sacrifício. Né? Pode ser grande, pode ser pequeno. Mas temos sempre que sacrificar alguma coisa, porque isso é agradável a Deus. Davi nos dá um grande exemplo, quando eu leio essa palavra, meu coração, olha, fica jubilando. Quando Araúna oferece a sua eira para Davi, fala que ele não precisa pagar nada, ele, olha, não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Isso é um exemplo muito grande para nós. Davi poderia até tomar, que ele era rei, fazer o que quisesse. Aí, de bom grado, Araúna ofereceu a ele, e ele, não. O meu sacrifício, eu tenho que fazer sacrifício para o Senhor. Não é o coxo, o manco e o aleijado, não. Eu tenho que dar o meu melhor. Então, quanto é a tua eira? Pega. Agora sim, vou adorar a Deus. Então, adoração exige também sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então, falamos que há vários níveis de adoração, certo? Eu coloquei aqui 3 níveis de adoração. Adoração plena, adoração parcial e a adoração enganosa. Pasmem, acontece na casa de Deus. Claro que acontece. Acontece desde os primórdios. Por que não vai acontecer agora? Olha, a adoração plena é aquela adoração de todo o coração. Aleluia. Que está lá no livro de
Eu peguei uma referência bíblica. Eu vou ler aqui na palavra do Senhor, porque é um pouquinho longa. Então, a adoração plena. Êxodo capítulo 20, do 1 até o 5. Diz assim: Então falou Deus a todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, adoração plena. Adorar somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que estão adorando em detrimento do Senhor, adorando a filho, adorando a pais, adorando a marido. Jesus falou: aquele que não deixar pai, mãe, irmão por causa de mim, não é digno de mim. Não é você abandonar a tua família, é você dar prioridade ao Senhor. Teu marido não é crente, você não precisa deixar de ser crente. Se ele não deixa você ir para a igreja, adore em casa, porque a adoração está na alma, né? Ela vem de dentro para fora. Independente que você está no templo, você está adorando. Se a esposa não é crente, o marido também pode estar adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes deixa a igreja para agradar, mas para que não se quebre a comunhão. Louvado seja Deus, aleluia. Tem que usar da sabedoria. O irmão que a esposa não é crente, ou a esposa que o marido não é crente, tem que usar de sabedoria, né? Tem que estar em comunhão com o marido, com a esposa, e tem que continuar adorando a Deus. A mesma coisa os filhos. Não precisa sair de casa para poder adorar o Senhor. Se é oprimido, passa a aprovação que Deus vai dar vitória. Eu conheço várias histórias de filhos que eram oprimidos e depois saíram vitoriosos. Eu posso contar uma aqui, minha irmã mais nova, Kátia. Era a única crente, ainda adolescente, de 12 para 13 anos, se não me engano. Irmão, ela sofreu tanta pressão dentro de casa. Aleluia. Glória a Deus. De parte de todos os irmãos. Glória a Deus. E até da minha mãe, que também era católica, do pé roxo, e não admitia que ela fosse crente. Mas ela venceu, jejum, oração, né? As irmãs de oração, irmã Vilma Menezes, irmã Vilma dos Santos, irmã Lindaura, ajudando ela em oração, e ela venceu. Um dia ela teve um sonho, onde ela viu um avião, e ali estava ela via toda a família naquele avião, e o Senhor mostrando a ela o que ele ia fazer. E a passagem, falou para ela, a passagem de todos estão comprada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a adoração plena é aquela adoração de todo o coração, né? Amamos ao Senhor de todo o coração e não desviamos a nossa adoração. Aleluia. E sacrificamos por causa dessa adoração. Então, essa é a adoração plena. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. Adoração parcial. É o que eu já falei anteriormente, depende do estado do adorador. Aleluia. Por exemplo, a adoração parcial. Né? O servo de Deus, ele é fiel ao Senhor. Ele sabe que ele tem crido. Ele ama estar na casa de Deus. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Mas muitas das vezes está adorando de forma parcial. Sabe quando? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando está triste, alguém o aborrece, há uma situação na sua casa que o deixa triste. Ele vai para a casa de Deus, mas ele está entristecido. É preciso ele receber a palavra, o alimento, para que essa tristeza venha sair do seu coração. Então, ele não tem uma adoração plena. Ele tem uma adoração parcial. Porque uma parte está ligada no Senhor, outra parte está ligada na tristeza. Assim como também a pessoa que está frustrada por algum problema, por alguma situação que não deu certo, aleluia, a pessoa está ali adorando, ao mesmo tempo está também voltado para essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa também que está depressivo, desanimado, aleluia, vai para a casa de Deus porque sabe que precisa adorar. O seu espírito anela por Deus. Mas há essas barreiras que o estão impedindo de, aleluia, dar uma adoração plena para o Senhor. Louvado seja Deus.
Portanto, irmão, antes de nós sairmos de casa para adorar, independente da situação que você está passando em casa, tente deixar de lado, aleluia, essas situações, né? Essa frustração, essa tristeza, essa depressão, aleluia, para chegar, como disse o salmista, né? Antes de sair de casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se você se aborreceu com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, ou por algum problema, diz assim, olha, problema, fica aí, que agora eu vou adorar a Deus. É difícil, né, irmão? Eu estou falando aqui, mas eu sei que é difícil, mas nós temos que lutar. Nós temos que entender que nós vamos para a casa do Senhor e ali vamos receber a vitória. Aleluia. Podemos receber na nossa casa, mas lá na casa de Deus, nós vamos receber os louvores, a palavra, o testemunho. Isso vai edificar a nossa fé e vamos sair de lá melhor do que nós fomos, melhor do que entramos. Se puder já sair de casa alegre, é o ideal. Mas se não conseguir, mesmo assim, vá à casa do Senhor. Você vai, a princípio, dar para o Senhor uma adoração parcial, mas Ele conhece o teu coração, Ele vai alegrar o teu coração e vai te dar vitória. É na nossa caminhada que vem a nossa vitória. Na nossa perseverança que vem a nossa vitória. Adoração enganosa. A hora está correndo, né? Agora olhei para o relógio aqui. Adoração enganosa. Adoração que Deus não recebe. Olha, é em pecado. Essa é a adoração enganosa. São adorações que Deus não recebe. O homem em pecado, né? Lá em Isaías 59:2. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, se estamos em pecado, é uma adoração enganosa. Deus não recebe a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Sem comunhão com o irmão. Você está sem comunhão com o teu irmão, é adoração enganosa. Deus não recebe a tua adoração. Mateus 5:23-24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro e conserta-te com o teu irmão e depois vai e apresenta a tua oferta ao Senhor. Porque, irmão, se você estiver com um problema com o teu irmão, ele contra ti, você contra ele, e você não se consertar, Deus não vai receber a tua adoração. Então, Jesus falou, vai lá e conserta-te com ele primeiro. Então, agora é o momento de reflexão, irmão. Pare para pensar aí. Será que tem alguém que você tem alguma coisa contra ele? Ou ele tem contra ti? E você está, desculpe o linguajar, empurrando com a barriga, está deixando passar tempo? Irmão, abra o teu coração agora. Pede a Deus, Senhor, troca esse coração de pedra e me dá um coração de carne, porque eu quero que tu recebas a minha adoração. Então, se tiver alguma coisa contra o irmão ou ele contra ti, né? A não ser que você nem saiba, né? Mas se você souber, ainda que você não fez nada, vá lá e conserta-te com ele. Amém? Senão Deus não recebe. Com o coração duro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, com o coração duro. Às vezes o Espírito Santo está batendo, e nós estamos com o coração fechado. Deus não está recebendo essa oração. Você está no templo, está apenas ali de forma figurativa. Não está adorando, porque o coração está fechado, o coração está duro. Louvado seja o nome do Senhor. De mãos vazias. Êxodo 23:15. E ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Aí você pensou no dízimo, né, irmão? Na oferta. Amém. Dízimo e oferta são necessários. Aleluia. Mas se você não tem dízimo nem oferta para dar, não é por isso que Deus não vai receber a tua adoração. Quando Deus falou aqui, literalmente, na verdade, ele pediu para que o povo levasse, né, as ofertas para a casa do Senhor. Né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Era dízimos e oferta. Não era para aparecer de mão vazia. Né? Se tem muito, leva muito. Se tem pouco, leva pouco. Agora, se não tem nada, irmão, Deus vai receber o teu louvor e a tua adoração. Tá? As tuas mãos estão vazias de material, mas está cheia de espiritual para você oferecer ao Senhor. Então, de mãos vazias, Deus também não recebe. Coração dividido. Né? Lá em 1 Reis, capítulo 18:21. Elias, quando vai clamar a Deus, está ali com os profetas de Baal, ele fala para o povo, até quando cochearei entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servia a Baal. Se Deus é Deus, servia a Deus. O povo não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. E quantas pessoas que estão na casa do Senhor, irmão, estão ali dizendo que estão adorando a Deus, e às vezes estão buscando a outros deuses, buscando resposta em outro lugar.
buscando resposta na cartomante, indo ao espiritismo, e Deus não vai receber esse tipo de adoração. Você tem que decidir. Ou é Deus, ou é Baal. Amém? Glória a Deus. Sem fé, Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Como é que você vai para a casa de Deus, irmão? E vai sem fé de que Ele pode fazer na tua vida, de que Ele pode mudar o quadro, que Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar. Às vezes passou tanto tempo, né? E você, não acredito mais que Deus vai fazer. Às vezes tem um membro da tua família que você está orando, aí às vezes tem pessoas que dizem assim, esse aqui nem Deus dá jeito, né? Mas Deus, Ele dá jeito. O carpinteiro de Nazaré, Ele desentorta qualquer árvore e deixa plana, faz a madeirinha plana, tira todos os nós, aleluia, tira toda a tortura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sem fé, não dá para agradar a Deus. Eu conheci um cidadão e ele falou assim, essas irmãs dizem que veio anjo. Eu não acredito que o anjo de Deus vai aparecer, uma coisa tão santa. Então, isso aí, Deus está recebendo a adoração dele? Não está recebendo. Não crê, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Oferta defeituosa, né? Dá o pior para o Senhor, ou dá aquilo que está sobrando para o Senhor. Aleluia. Lá em Levítico, no capítulo 22, do 21 a 22, Deus fala, olha, não traz para a minha oferta, quando vier trazer uma oferta na minha casa, não me traga aquilo que vocês não querem, né? O manco, o coxo, o aleijado, aleluia, o verrugoso, o que tem pige, esse tipo de animais não tragam para sacrificar. Tem que ser puro, imaculado, ou seja, sem manchas. Tem que ser o melhor para o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como saber a adoração correta? Tópico 2, subtópico 1. Louvado seja Deus. Vamos lá. A adoração é devida somente a Deus. O reconhecimento de que a criatura inanimada, natureza, e a criatura humana e a criatura angelical não podem ser adoradas. Os exemplos bíblicos são claros. Os profetas condenavam com veemência o culto aos elementos da natureza. Cornélio se prostrou diante de Pedro com a intenção de adorá-lo, mas o próprio apóstolo se recusou a receber a adoração, explicando o motivo. Levanta-te que eu também sou homem. E o apóstolo João, extasiado com a visão do Apocalipse, sentiu-se impulsionado a adorar o anjo que o acompanhava, mas a resposta foi, adora a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como saber a adoração correta? Somente Deus deve ser adorado. Êxodo 20, de 1 a 5. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, aqui o comentarista não tem muito a falar, até porque a nossa hora já está avançada. Ele só nos mostra aqui, né, que alguns homens quiseram adorar o próprio homem, mas eles tiveram a consciência, tanto Pedro, né, como Cornélio, Pedro quanto, louvado seja o nome do Senhor, o anjo, né, que estava ali com João, eles tiveram a consciência que eles não deveriam ser adorados. Nem homem, nem anjo pode ser adorado. Adoração somente a Deus. Tópico 2, subtópico 2. A perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado. Trata-se de um culto exclusivo universal. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. E essa sublimidade é descrita de maneira magnífica no capítulo 4 de Apocalipse. Adoração. A adoração é muito mais que cântico e louvor. No cântico e no louvor dirigimos-nos a Deus, é verdade, mas a perfeita adoração implica em uma aproximação legítima de Deus, em reconhecimento de que Ele é possuidor e merecedor de toda a glória. Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Nesses momentos, conservamos uma postura de respeito e reverência e humilhação, plataforma para uma transformação genuína. A perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus é o Deus, porque a perfeita adoração deve ser em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito e é o Deus da verdade. Aqui tem a referência, né? Louvado seja o santo nome do Senhor.
em João 4, 23, 24. Mas nós não vamos ler, porque aqui já está autoexplicativo também esse tópico 2, subtópico 2. Agora vamos ao 3. Adoração cotidiana. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição: oração, louvor, meditação sobre a palavra, consagração e a obediência à vontade divina, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Os momentos dedicados à adoração são sementes lançadas no coração de Deus, as quais sempre produzem resultado positivo. Fazer da adoração e do louvor uma parte da vida diária leva-nos para mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo bênçãos sem medida. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui já foi também um texto autoexplicativo, onde o comentarista, ele cita, né, as formas de adorações cotidianas. Aleluia. Então, está bem explicativo. Que a nossa adoração cotidiana, realmente, ela é, aleluia, pautada na oração, no louvor, na meditação da palavra, na consagração e a obediência à vontade divina. Que obediência é essa? Aleluia. É também cumprir o ID. Ide pregar o evangelho a toda criatura, porque mesmo em casa, você adorando, quantas das vezes, né, não vem pessoas, amigos, né? Aleluia. A minha esposa, por exemplo, é cabeleireira, vem sempre clientes aqui, e muitas das vezes ela aproveita o próprio trabalho aqui dentro de casa, que é na área aqui atrás, ela aproveita para pregar a palavra, para falar das coisas de Deus. Quantos amigos que vêm aqui, parentes, e nós também praticamos o ídolo do Senhor. Nós aproveitamos a ocasião que Deus nos dá para também falarmos da palavra de Deus. Isso faz parte aleluia, faz parte da nossa adoração cotidiana. Vamos ver aqui, espiritualidade e santificação. A palavra santidade vem do hebraico kadosh, e seu significado é separação. O verbo que exprime a ação da santidade é sacrificar, do qual provém a palavra santificação, que designa a condição necessária para que o homem veja a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne, onde não poderá frutificar a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre o Criador e a criatura. Aleluia. Então, a santificação é importantíssima para que nós tenhamos uma comunhão com o Senhor. Ele diz na tua palavra: olha, sede santo, porque eu sou santo. E o que é santificação? A palavra, às vezes, parece que é uma coisa tão difícil, né? Aleluia, mas não. Santificação é uma coisa simples. Então, simplificando essa palavra santificação, o que é santificação? É apenas a abstinência do pecado, a separação do pecado. Porque a santificação é um processo. Não existe aquele top. Eu sou top na santificação. Não existe um nível máximo de santificação. Porque a santificação é um processo que acontece a cada dia. Porque todos os dias, irmão, nós podemos perder a nossa santificação. Né? A Bíblia diz que pecamos em pensamentos, palavras e obras, todos os dias. Ainda diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz a Deus mentiroso. Então, pecamos em pensamentos, palavras e obras. Aleluia. Mas nós não temos prazer em pecar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tópico 3, subtópico 1, meio de santificação. O Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santificação, tais como a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, o sangue redentor de Cristo e a si mesmo. Em seu labor santificador na vida humana, o Espírito é capaz de atingir todas as áreas. Espírito, alma e corpo. O olhar, o andar, o ler, o vestir, o comer e beber, o adorar, o pensar, o ofertar, enfim, todo o viver. Então, a santificação atinge todas essas áreas da nossa vida, né?
A cada dia nós temos que saber como está sendo conduzido o nosso espírito, alma e corpo, né? O nosso olhar, para onde estamos olhando, para onde estamos caminhando, o que estamos lendo, o que estamos nos vestindo, né? Se estamos de acordo, comer e o beber. Aleluia. O adorar, né? Comer e beber. Você come chouriço? A Bíblia proíbe comer o sangue porque ele é a vida, né? Então, não coma chouriço, porque ele é o sangue, ele é vida. E o Senhor determinou que não comêssemos. Louvado seja Deus. Adorar. Ou pensar. Pelo menos eu não vi ser revogado isso na palavra de Deus. Se alguém sabe, fale comigo que eu quero aprender. Mas não foi revogado não comer o sangue. Aleluia. Que eu saiba. O ofertar. Como você está ofertando? Eu coxo, manco, aleijado? Ou estou ofertando o seu melhor para o Senhor? Enfim, todo viver. Subtópico 3. Tópico 3, subtópico 2. Aleluia. Glória a Deus. Já vamos encerrar? Então, no 3.2. A santificação implica em separação para Deus. É um processo de aperfeiçoamento espiritual. O cumprimento da vontade de Deus para nós. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina. Obtemos pleno acesso a Deus. E por ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, nossas paixões e nossa consciência. Os teólogos costumam definir a santificação de Deus como corolário de seus atributos. Ela pertence igualmente a 3 pessoas da divindade, as quais participam da mesma natureza comum e indivisível. Jesus chamou a Deus Pai Santo, o Filho é chamado de Santo, Santo de Israel mais de 30 vezes. Somente no livro de Isaías, o Espírito é especificamente chamado de Espírito Santo ao longo da Bíblia. Ele é quem ministra a santidade nos homens, permitindo-lhes assim reencontrar o caminho da sua normalidade espiritual. Aleluia. A santificação, a implicação da santificação. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, que o mesmo Deus e Pai, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Realmente, quando nós nos santificamos, né? E a santificação, como já disse anteriormente, é um processo. E já disse que nós pecamos em pensamentos, palavras e obras. E João escreve dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, todas as vezes, o provérbio também diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, todos os dias, irmão, como pecamos em pensamentos, palavras e obras, aleluia, nós temos que também dobrar o nosso joelho. E aquele pecado que cometemos, e nós lembramos, nós confessamos ao Senhor, Senhor, hoje eu fiz isso e isso, peço-te perdão, né? Que fiz naquele momento involuntariamente, porque não estava no meu estado espiritual como deveria estar. Me deixei levar pela carne, Senhor, e pequei, então me perdoa. Aleluia. Então, pensamento, palavras e obras. Senhor, perdoa os meus pensamentos que não vieram do teu agrado. Só que o pensamento, irmão, ele é controlado por nós. Quando vem algum pensamento, eu aprendi com Paulo. Quando vem à minha mente algum pensamento que não agrada ao Senhor, coisa da minha carne, sabe como é que eu faço? Vou ensinar para você também. Eu faço igual Paulo. Eu digo, carne, olha, tu já estás crucificada com Cristo. Porque na hora nós agimos, né? Na hora da ira, na hora da impetuosidade, e nós saímos do nosso estado espiritual natural. A carne entra. Mas aí nós temos que falar como Paulo, carne, tu já estás crucificada com Cristo. Então a santificação é isso, é um processo. É um processo de conscientização que nós não podemos viver no pecado e temos que ter a nossa vida separada para o Senhor, reconhecendo a cada momento, a cada dia, das nossas falhas e procurando não pecar mais, ou pecar menos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, para encerrar. A teologia da espiritualidade cristã procurou equipar os santos para viverem uma vida pública, comum a todos, sem abrir mão da espiritualidade e do genuíno testemunho cristão. Desde então, temos procurado viver santa, sóbria e piedosamente no mundo, sem nos encantarmos com o mundo, porque a vida no Espírito Santo
é incomparavelmente superior e deve nos atrair constante e incessantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amado, eu espero que o Espírito Santo tenha nos ajudado ao ponto de que os irmãos possam ter assimilado algumas coisas dessa aula. Amém? Então, eu quero agradecer pela grande oportunidade aí nos dada pelo nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, presbítero Tiago, ao nosso pastor Ricardo. Amém? E nesse momento, eu quero agradecer a todos os irmãos que também participaram dessa aula. E nesse momento eu quero passar para o pastor Ricardo para fazer as considerações finais. Amém, pastor Ricardo? Amém. Amém, pastor Alberto. Que aula maravilhosa. Recebemos muito de Deus nesta manhã. Aprendemos muito da parte do Senhor. E foi uma aula maravilhosa, uma aula muito, muito dinâmica, com uma compreensão muito clara no contexto espiritual. E saio daqui, nesta manhã, recebendo muito de Deus, tendo o meu conhecimento adquirido, e eu louvo a Deus pela sua vida, por essa manhã, por essa aula maravilhosa, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que está participando conosco, está ativamente aí, se posicionando, mandando mensagem aí na nossa página. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu passei também pela classe dos novos convertidos, que está tendo aula em um outro aplicativo, uma classe particular, uma classe privada deles. Passei também pela classe dos jovens também, que da mesma forma está nesse aplicativo, numa classe particular, privativa deles. Então a escola dominical está ativa, para a glória de Deus. Hoje, às 16 horas, estará sendo postado também o trabalho, a aula para o departamento infantil. Então a igreja, ela consegue estar, vou falar o que eu disse hoje na classe dos jovens, a gente está tentando ser o mais online possível no momento offline da igreja. Então, nós vamos continuar, em nome de Jesus, fazendo a obra, porque a obra de Deus ela não está restrita a tempo, nem a condições. A obra de Deus ela vai ser feita em todo o tempo. Então, em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus por tudo, por toda a oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã de podermos estar juntos, aprendendo da palavra de Deus. É natural que hoje à noite nós vamos dar esses anúncios, as considerações finais. Hoje à noite nós estaremos às 18 horas, começando nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, lá na página da nossa igreja, ao vivo, aí no Facebook. Então entra lá às 18 horas e vamos cultuar a Deus juntos, em nome de Jesus. A sua participação ela é muito importante. Não porque nós estamos buscando números de like ou coisa parecida com isso, mas a sua participação é importante para preencher a sua vida espiritual, para fazer com que a sua vida espiritual esteja cheia, esteja ativa, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar você a estarmos ouvindo a palavra de Deus, porque é assim que a Bíblia nos diz que nós adquirimos fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvimos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, vamos ouvir à noite, às 18 horas, e em todos os demais cultos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja estiver nessa condição de quarentena, nós continuaremos aqui utilizando as plataformas e nos aperfeiçoando para poder trazer um culto de louvor ao Senhor digno, para que ele possa vir se agradar de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando nesta manhã que nós estamos em meio a um grande propósito nacional de jejum e oração. Eu frisei isso na sexta-feira no culto de doutrina, ontem coloquei nos grupos também da nossa igreja, e eu quero deixar isso registrado aqui, independente da sua predileção política, sua definição partidária. Eu entendo e adotei como, junto com todo o ministério da igreja, uma postura que a nossa igreja ela é apartidária, nós não tratamos de assuntos políticos na igreja, e me dou o direito de não fazê-lo também neste momento, de não citar as minhas predileções ou direcionamento político, porque entendo que neste momento o que nós precisamos fazer é nos posicionar como igreja e pregar a palavra de Deus. Então é evidente que este jejum nacional ele não tem nenhum cunho político, partidário, ele tem, de fato, o cunho de um povo que se humilha, um povo que busca a face do Senhor, que jejua e clama para que Deus nos dê vitória contra esse grande adversário que é o coronavírus. Ele é grande aos olhos da ciência que ele não encontrou a cura, mas ele não é nada diante do Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos tem todo o poder no céu e na terra. Então nós estamos clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor,
E é isso que nós estamos fazendo aqui. Sem cunho partidário político, nós estamos aqui nos humilhando como homens e mulheres de Deus, como igreja do Senhor, reconhecendo que a vitória não é de homem, a vitória é do Senhor. E é Ele que vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Então, nesse dia memorável, neste dia de jejum nacional, onde homens e mulheres, jovens, crentes, estão ali jejuando e buscando a face do Senhor pelo mesmo propósito, nós não poderemos ficar de fora ou alheio a este grande chamado. Nós estamos aqui fazendo parte da Igreja do Senhor no Brasil, e a Igreja, a Assembleia de Deus fazendo a Botafogo, está se posicionando quanto a isso, orando e jejuando e pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa nação e sobre o mundo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós queremos orar ao Senhor. Queremos orar a Deus neste momento, porque é assim que nós encerramos a nossa escola bíblica dominical, orando ao Senhor e buscando a face de Deus. Então, eu quero pedir que você aí feche teus olhos em nome de Jesus, enquanto nós falamos com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus por essa aula maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Alberto, fazendo dele, Senhor amado, todos os dias de sua vida, esse grande canal, esse grande instrumento nas tuas mãos, para que através, Senhor amado, da sua vida, possamos continuar aprendendo a tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida dos demais professores, na classe dos novos convertidos, o irmão Denilson, a irmã Aline, a irmã Daniele Fonte, na classe dos jovens, o nosso irmão Renan, nosso irmão Rodrigo, Senhor amado, na classe das crianças, Senhor amado, todas as tias e tios, Senhor. Ó Deus, muito obrigado na classe dos adolescentes, na pessoa, Senhor amado, da nossa irmã Josilene, nosso irmão Jefferson e todos os demais professores. Senhor amado, muito obrigado. Obrigado, Senhor amado, porque sabemos, Senhor amado, que nesta manhã o Senhor falou muito aos nossos corações e entendemos a diferença de sermos religiosos e sermos espirituais. Pai, continua sendo conosco. Espírito Santo continua nos dirigindo e nos conduzindo no centro da tua vontade. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor amado, nesta hora também para clamar a Ti. Ó Deus amado, em prol, Senhor amado, deste grande propósito nacional. Ó Deus amado, que é a igreja clamando a Ti, te pedindo, Deus, dê a vitória do Brasil, Senhor amado, em prol deste grande momento que estamos atravessando, desta grande luta, Senhor amado, contra o coronavírus. Senhor amado, repreenda, Senhor amado, o número, Senhor amado, de mortos. Repreenda o número de contaminados, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti e nos humilhando, Senhor amado, diante da Tua presença, te pedindo as Tuas misericórdias, Senhor. Pai, muitos estão dizendo que no Brasil terão milhares e milhares de mortes, mas nós estamos aqui, Senhor amado, para pedir a Ti, pois Tu és o dono da vida. Muda a história, Senhor. Pai amado, confunde a medicina. Ó Pai amado, confunde a ciência e mostre, Senhor amado, que o Brasil está debaixo das Tuas mãos. Senhor amado, nós continuamos aqui, Senhor amado, e nós estamos neste propósito de jejum, clamando ao Senhor. Abençoa nossas vidas. Senhor amado, ajuda, Senhor amado, aqueles que estão internados. Ajuda, Senhor amado, aqueles que trabalham, Senhor amado. Ó Deus, em todas as áreas, Senhor amado, de primeira necessidade. Senhor amado, ajuda teus filhos e filhas, Senhor amado, que estão saindo à rua, Pai amado, para poder trabalhar, para que muitos possam ficar em casa. Ó Deus amado, continua guardando, Senhor amado. Ó Pai querido, todos nós. Guarda nossa vida, Senhor amado. Guarda nossa vida, nossa família, Senhor amado, de todas as mazelas sociais que podem ser oriundas, Senhor amado, deste momento adverso que estamos enfrentando. Senhor amado, que os nossos empregos estejam preservados, que a nossa vida esteja escondida em Ti. Senhor amado, eu clamo, Senhor amado, sobretudo pela nossa vida espiritual, para que quando acabar a quarentena, Senhor amado, ó Deus querido, que não tenham, Senhor amado, muitas vidas se perdido, Senhor amado, no campo espiritual, mas, Pai amado, pelo contrário, que cada um continue firme, constante e abundante na Tua presença. Nos ajuda, Pai. Muito obrigado. Nós clamamos a Ti nesta hora e te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor amado, a diretoria, na pessoa, Senhor amado, do presbítero Tiago, Senhor amado, como superintendente, e todos os demais colaboradores que fazem dessa escola, Senhor amado, desta organização, a maior escola de ensino teológico do mundo, Senhor. Muito obrigado. Eu quero te agradecer por todas as igrejas, Senhor amado, que estão abertas, Pai amado, de alguma forma se mantendo ativa para fazer, Senhor amado, com que a Tua palavra alcance os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por tudo e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero pedir que você estenda suas mãos para frente para receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje para sempre, que digamos juntos, amém e graças a Deus. Ó quão bom,
e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus abençoe. Obrigado, Mateus. Obrigado, evangelista Alexandre, por estar conduzindo este aplicativo, fazendo com que esta ferramenta seja um grande instrumento na mão de Deus para que a palavra dele seja pregada. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Muito em breve nos veremos, na terra ou no céu. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. A paz do Senhor. Até logo mais à noite, às 18 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.